Ok, galera, bem-vindo a um novo vídeo de Matemática com Cedrocha. Nesse vídeo daremos continuidade nas resoluções das questões do livro de Fundamento da Matemática Elementar, volume 1. Estamos aqui na questão 402, que trata-se de inequação modular, que diz o seguinte: qual é o conjunto de solução em R de módulo de x menos 3 menor do que x mais 3? Bom, para resolver essa desigualdade é bem simples. Temos aqui o módulo de x mais menos 3 menor do que x mais 3. Eu vou passar esse x mais 3 para o primeiro membro. Vai ficar aqui módulo de x menos 3 menos x menos 3 é menor que zero. Agora iremos fazer o seguinte: vamos colocar esse menos em evidência. Vamos obter módulo de x menos 3 menos x mais 3 menor do que zero. Chegando aqui, iremos chamar essa função aqui de m de x. Vamos chamar essa aqui de g de x. Iremos chamar essa aqui de t de x. E o todo eu vou chamar de f de x. Beleza? Agora a nossa obrigação é descobrir para que valor de x essa função f de x ela é menor do que zero. Uma vez que você descobre para que valor de x essa função f de x ela é menor do que zero, você na verdade está descobrindo o conjunto de solução dessa desigualdade aqui, o intervalo solução dessa desigualdade. Para isso a gente faremos o seguinte: na parte 2 aqui, iremos fazer o seguinte: vamos analisar o sinal de m de x. Sempre na parte 2 a gente estamos fazendo assim: a gente estuda o sinal da função que está sobre o módulo. Então, para isso, iremos fazer aqui agora o sinal de m de x. Beleza? Consiste no seguinte: se m de x for igual a zero, isso implica dizer que x menos 3 é igual a zero, pois a nossa m de x é x menos 3. Logo, o x vai ser igual a 3. Beleza? Então, o sinal de m de x fica dessa forma. Temos aqui uma reta que corta aqui o eixo x no ponto 3, nesse ponto ela é zero. É uma reta crescente, então aqui é menos e aqui é mais. Beleza? Pronto. Já sabemos quem é o sinal de m de x. Agora iremos fazer o quadro de distribuição. Aliás, não. Vamos fazer aqui agora um estudo sobre a função g de x. Fica melhor. Quem é a nossa g de x? A nossa g de x é o módulo da m de x, que no caso é x menos 3. Essa g de x ela vai se quebrar em duas funções. Por quê? Quando o argumento aqui for maior do que ou igual a zero, aqui o argumento vai se repetir, nessa condição de que o argumento é maior do que ou igual a zero. Porém, se o argumento for negativo, aí o sinal
o que a gente vai repetir aqui é o oposto do argumento. Então, se a gente considerar o x maior do que ou igual a 3, porque é nesse momento que a função ela é positiva ou igual a zero, então a gente repete o argumento aqui, fica x menos 3. Se x for maior do que ou igual a 3. E vai ser o oposto, menos x mais 3, se esse x for menor do que 3. Agora iremos fazer o quadro aqui, o quadro de distribuição. É aqui mesmo. Fazendo aqui o nosso quadro de distribuição, a gente temos o seguinte. Repare que temos a nossa função g de x e a nossa função t de x, a fim de obter a nossa função f de x. Temos aqui o nosso quadro. Repare que a nossa referência é quando x é igual a 3, porque de acordo com o valor de x, essa função g ela vai variar. Se x for maior do que ou igual a 3, a função g vai ser x menos 3. E se x for menor do que 3, a função g vai ser menos x mais 3. É isso que faremos aqui. Então, dado que x é menor do que 3, temos a função g como menos x mais 3. E se x for maior do que 3 ou igual a 3, aí a função passa a ser x menos 3. Porém, a função t de x ela é sempre a mesma, é sempre x mais 3. Sempre x mais 3. E aí, repare que a função f de x ela é obtida pela diferença aqui de g de x menos t de x. Então, iremos fazer aqui a diferença entre g de x e t de x para obter a nossa f de x. Então, fazendo aqui essa diferença, menos x menos x mais 3, aqui a gente tem que ter cuidado, menos x vai dar menos 2x, e 3 menos 3 vai dar 0. Agora aqui, x menos x dá 0, e menos 3 aí vai dar menos 6. Então a gente vai ter a nossa função f de x da seguinte forma: vai ser menos 2x, dado que x é menor do que 3, e vai ser menos 6, dado que x ela é maior do que 0. Beleza? Então aqui eu irei chamar aqui de primeiro caso. E aqui eu vou chamar de segundo caso. E aí eu vou considerar essa é a nossa função f para x menor do que 3 e essa é a nossa função f para x maior do que 3. Então eu vou considerar o seguinte. Repare que nosso objetivo é descobrir para que valor de x essa f é negativa. Então, dado que a gente saiba para que valor de x essa função f ela é negativa, dado que x é menor do que 3, a gente iremos achar uma solução 1. E dado que essa função f aqui seja negativa, iremos obter aqui a condição para x maior ou igual a 3. Então temos aqui, nessa parte aqui, iremos obter
nossa solução geral 1 e aqui nossa solução geral 2. Fazendo a união entre essas soluções, iremos obter a solução geral da desigualdade, beleza? Fazendo aqui na parte 5. Repare o seguinte, vamos considerar o primeiro caso ali, fazer aqui mesmo. O primeiro caso consiste no seguinte, eu vou chamar de SA, a condição de que x seja menor do que 3, e vou chamar de SB, a condição de que f de x seja menor do que 0. Porque é isso que queremos, a gente quer saber justamente quando é que a nossa função f de x é negativa. Então, repare que essa função aqui, se a gente fazer assim, se f de x for igual a 0, iremos ter que menos 2x é igual a 0. Dividindo os dois lados por menos 2 aqui, eu chego à conclusão que x é igual a 0. Então, a nossa solução B fica dessa forma. Temos aqui a reta x, ou o eixo x. E aí, no x igual a 0, essa função ela é 0. Ela é uma função decrescente, porque o valor de A é negativo. Aqui. Então, ela tem esse formato aqui, ó. Ela decresce. Então, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Repare que a gente não quer saber quando ela é 0, então aqui é a bolinha aberta. E ela é menor do que 0 aqui, ó. Já a nossa função, a condição SA, ela diz o quê? Ela diz que o x tem que ser menor do que 3. Então, dado que o 3 esteja mais ou menos aqui, então iremos pegar essa parte aqui. E a nossa SG1 acaba sendo a interseção aqui, que no caso é bolinha aberta aqui no 0, bolinha aberta aqui no 3 e esse pedacinho aqui. Esse aqui é o nosso SG1. Vamos em busca agora do SG2, que no caso é o segundo caso. Eu vou chamar de S de C a condição de que x tem que ser maior ou igual a 3. E vou chamar de SD a condição de que f de x tem que ser menor do que 0. Então, primeiro vamos ver a situação em que f de x é menor do que 0. Repare que se você tentar fazer da mesma forma, se f de x for igual a 0, isso implica dizer que menos 6 é igual a 0. E aí você chega aqui numa coisa que é falso, né? Por que você chegou aqui numa coisa que é falso? Ora, pela simples razão de essa função f de x nunca poder ser 0. Se ela não pode ser 0, significa dizer que você não tinha como chegar aqui na verdade. A partir de uma coisa impossível. Quando você, em matemática, quando você começa de uma coisa errada, você provavelmente vai cair em uma coisa errada. E se você começa de uma coisa certa, você vai a uma situação certa. A verdade é o seguinte, é que essa função ela é da seguinte forma, o gráfico dela é assim, ó. Temos aqui o eixo y, temos aqui o eixo x, e essa função é y igual a menos 6. F de x igual a menos 6 é mais ou menos assim, ó. Digamos que temos aqui o ponto menos 6.
Essa é a função f de x, ó. Ela é uma reta paralela ao eixo x. E note que essa reta ela está sempre abaixo do eixo x. Para qualquer que seja x aqui que você pegue no eixo x aqui, a função f de x ela sempre vai estar abaixo do eixo x. A função f de x é essa função aqui, ó. Vendo? A função f de x ela sempre está abaixo do eixo de x. Ou seja, significa dizer que independente do x que você tome aqui, essa função ela sempre vai ser negativa. Conclusão, o nosso SD acaba sendo todo número real. Todo mundo aqui serve. Esse SD acaba coincidindo com o conjunto dos números reais. Já o SC, ela só vai servir quando o x for maior do que ou igual a 3. Então vou botar o 3 aqui mais ou menos. X tem que ser maior ou igual a 3. E aí iremos achar a interseção aqui, que é o SG2, que acaba sendo essa parte aqui, ó. E para finalizar, iremos fazer aqui nossa parte 5. Basta fazer a união entre SG1 e SG2 e iremos obter a solução geral. Então, nesse caso, a solução geral vai ser o seguinte: eu tenho aqui que SG1 que vai de 0 até 3, SG2 que vai de 3 a mais infinito, e aí a interseção acabar partindo aqui do 0. Interseção não, união, né? Por mais para mais infinito. E aí a nossa solução geral acaba sendo x pertence a R, tal que esse x ele é maior do que 0. Então qualquer x que você tome aí que seja maior do que 0 vai satisfazer a condição dessa desigualdade aqui. Beleza, galera? Então é isso, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir o vídeo do canal do Cidrocha aí e até a próxima.